Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa Agenda Cheia, um programa que ajuda massoterapeutas com conhecimento em Shiatsu a terem agenda cheia. E hoje aqui, nessa live, eu vou falar para você sobre o tipo de toque que enche a sua agenda. Para quem não me conhece, sou Cíntia Manabe, sou especialista em Shiatsu há mais de 27 anos. E o meu objetivo é ajudar você, massoterapeuta com conhecimento em Shiatsu, a ter uma agenda cheia. E primeiro eu gostaria de começar explicando um pouquinho a diferença entre o toque mecânico e o toque terapêutico. O toque mecânico é aquele toque, quando a gente, por exemplo, aprende o Shiatsu, a gente aprende a utilizar o dedo, né? E aí vou deixar uma dica aqui para você também sobre o dedo. Hoje eu acho que vocês não vão ver muito o rosto, mas o que importa é vocês verem aqui o que eu vou estar fazendo, né? Então, para o dedo do Shiatsu, vocês podem, eu acho que se eu fizer assim dá para enxergar melhor, né? A gente utiliza o dedo do Shiatsu nessa posição, né? Não é nem assim deitado, porque senão força muito essa articulação aqui do massoterapeuta. A gente usa ele mais ou menos no ângulo de 45, 50 graus, mais ou menos, porque assim a gente entra com mais pressão, né? E a outra dica também para quem trabalha com Shiatsu é que você utiliza o peso do seu corpo. Eu vou dar um exemplo agora aqui, ó, por exemplo, vamos supor, vou massagear aqui essa parte da escápula, né? Então a gente joga o peso do corpo para frente na hora de fazer a pressão, porque assim a gente não precisa fazer força. A gente cansa muito menos. Ó, joga o corpo para frente, balança. E a gente vai jogando o peso do corpo para poder cansar menos enquanto a gente atende. E qual que é a diferença entre o toque mecânico e o toque terapêutico, né? No toque mecânico, quando a gente está lá no curso de Shiatsu, né, a gente aprende a apertar aqui, apertar aqui, apertar aqui, apertar tantas vezes, faz uma sequência de apertar ao longo da coluna, né? Por exemplo, nos é ensinado para a gente ir pressionando ao longo da coluna, né? Aqui eu não estou numa posição boa para fazer para cá. E aí eu só quero te explicar a maneira como a gente aprende, né? Então a gente vai aprendendo, pressionando os pontos, a gente vai pressionando e a gente fica com aquela preocupação, né? De aprender os pontos, para que serve cada ponto. A gente fica com aquele mundo de meridianos, né? Que a gente aprende. Mais a parte básica da teoria para poder entender essa parte da teoria básica do Shiatsu, né? E a gente acaba ficando com tanta informação e aí chega na hora da prática, que eu considero uma coisa muito importante, que é o toque terapêutico, a gente acaba abandonando, né? E eu falo isso porque eu percebo que a maior parte mesmo dos massoterapeutas às vezes acreditam que trabalham com toque terapêutico e na verdade estão aplicando um toque mecânico, né? É que assim, a gente pode chamar de toque terapêutico aquele toque que realmente provoca um efeito terapêutico. Só que para mim, o toque terapêutico, ele vai muito mais além disso, né? O toque terapêutico para mim é aquele toque onde o paciente, mesmo que ele não fale, né, onde ele está com dor, quando a gente começa a fazer a massagem, a gente já percebe onde que é que está melhor, onde que é que está pior. O toque terapêutico, para mim, é quando a gente, através do dedo, a gente consegue sentir o corpo do paciente e quando a gente conecta mesmo, tá lá pressionando o corpo, os pontos dentro do Shiatsu, quando a gente tá mesmo concentrado, conectado com o corpo do paciente, às vezes
até se é possível, até você sentir, às vezes, um desconforto emocional que o nosso paciente está vivendo, né? É claro que a gente tem uma conexão, uma concentração junto com o corpo, mas isso é possível, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Não é que vai acontecer todas as vezes, mas a gente pode se treinar sim, para que você, através do seu toque, você se conecte mais profundamente a ponto de sentir não somente a parte da musculatura, mas como você vai percebendo e sentindo o paciente, né? Então, a minha dica é que nunca trabalhem com o toque mecânico, porque o toque mecânico ele vai dar outro tipo de resultado. Você pode até chamar um toque mecânico de toque terapêutico, porque ele está dando resultado, mas o toque de fato terapêutico, você consegue através dos seus dedos, das suas mãos, você consegue perceber onde está o problema do paciente, onde está melhor, onde está pior. Você começa a perceber que quando você faz a prática da terapêutica, a gente consegue, quando a gente faz a prática de terapêutica, a gente também consegue perceber se aquilo que a gente está fazendo, a técnica que a gente está aplicando, se ela dá resultado, se ela não dá resultado. Na hora mesmo que a gente está aplicando, a gente vai percebendo tudo isso, né? E isso vai dando mais segurança para nós, massoterapeutas, que estamos aplicando a técnica, porque a gente começa a ver que começa a dar um resultado no corpo do paciente, e o paciente também começa a sentir os efeitos, né, do shiatsu, terapeuticamente falando. Então, um toque terapêutico, às vezes as pessoas confundem que toque terapêutico é aquele toque onde o terapeuta coloca a intenção no toque. Isso tudo é importante? Sim. Isso tudo potencializa o resultado também? Sim. Mas a maior pérola que a gente tem dentro de um toque terapêutico é quando de fato a gente consegue sentir através das nossas mãos, dos nossos dedos, no toque, o que está acontecendo dentro do corpo daquele paciente. Então, eu vou te dar uma dica de um exercício que você pode fazer para ganhar mais percepção no seu toque. Quando você toca o seu paciente, um exercício para você ganhar mais percepção no seu dedo, né? Então, você pode escolher, a gente utiliza muito o dedão mesmo, né? Então, a gente escolhe o dedo e você vai fechar os olhos e você vai levar a sua atenção mental para o seu dedão. E aí você começa a perceber como que tá a pele do dedo, como que a unha se encaixa dentro desse dedo, como o sangue está circulando lá dentro do dedo, se esse dedo ele tá com a musculatura tensa, se ele tá com uma musculatura relaxada. Você pode perceber a temperatura do seu dedo. Você pode perceber se tem algum ventinho batendo ou não. Você pode perceber se existe alguma sensação de um formigamentozinho ou não. Você vai observando todos os detalhes de olhos fechados sobre o que você sente no seu dedo, né? Isso parece bobagem, mas se você faz uma prática diária, você vai começar a perceber sensações diferentes no seu dedo, né? Então é como se fosse uma meditação. Você pode fazer essa prática diariamente para ganhar mais percepção dentro do seu toque. E aí agora também, então, como a gente está falando de toque terapêutico, eu vou dar algumas dicas, né, para você de coisas simples, mas mais para que você trabalhe com mais consciência, né? Então, por exemplo, eu vou usar até uma manobra agora da massagem relaxante, tá? Vocês me dão uns minutinhos que eu vou ajeitar aqui, pegar um creme.
E dentro da massagem relaxante, eu vou falar uma diferença que a gente pode fazer para que a gente tenha mais efeito terapêutico, né? E não somente um toque, só que agora eu tô falando da massagem relaxante, né? Não somente um toque mecânico, né? Onde a gente vai fazendo e não vai percebendo, né? Então, uma coisa que, por exemplo, você pode observar, a coluna, ela tem que ter uma certa mobilidade, né? A coluna, ela precisa, se você palpar, deslizar os seus dedos sobre a coluna, a gente sabe que a coluna, ela tem que ter um pouco de movimento, um pouco de flexibilidade. A gente tem um movimento maior aqui na coluna lombar, né? E aqui na coluna cervical. A coluna torácica, ela tem menos grau de mobilidade na vértebra, né? Ela é mais... O movimento dela é mais curtinho, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se vem um paciente para a gente atender e esse paciente a gente vai trabalhar com a massagem relaxante, né? É importante você distinguir se o paciente ele está com uma tensão, porque existe nódulos de tensões dentro da musculatura dele, ou se ele está com uma tensão muscular, porque a articulação da coluna, ela está enrijecida. Então, a gente sabe que tem que existir essa mobilidade da vértebra, então a gente vai avaliar a mobilidade dessa vértebra. Então, eu vou fazer aqui, ó, nessa parte, mas a gente pode fazer isso em toda a extensão da coluna, né? Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, nessa parte da coluna torácica, início da torácica. Então, eu estou apoiando minha mão aqui, a gente apoia a palma da mão em cima da vértebra. Por quê? Porque essa parte aqui, ela é mais fofinha, então é menos desagradável para o paciente. Então, eu coloco essa parte aqui em cima da vértebra do meu paciente e essa outra minha mão aqui é a minha mão de comando, onde vai me ajudar a fazer um pouquinho de pressão. E a gente vai fazer uma pressão na diagonal, em direção ao chão e ao pé ao mesmo tempo. E aí a gente percebe a mobilidade da vértebra, né? Com o tempo, se vocês forem observando a mobilidade da vértebra de um paciente, de outro paciente, vocês vão começando a perceber a diferença que tem entre um paciente e o outro, e quando... Porque se você não tem o hábito de pressionar a vértebra, e é assim, é uma pressão firme, onde você sente a vértebra na sua mão, e ela tem que ser firme, ela não pode deslizar, porque a pele ela tem uma frouxidão de pele, né? A frouxidão da própria pele. Então, quando a gente faz o movimento, a mão ela não pode deslizar, ela não pode escorregar. A mão, ela, quando a gente vai fazer uma avaliação da vértebra, ela tem que ser firme sem escorregamento. Então, aonde fixa a mão, você pressiona, né? Essa não é a posição ideal. Se eu estivesse fazendo aqui, eu faria nessa posição daqui, ó, para ajudar com o peso do meu corpo. Então, eu pressiono aqui nessa parte da coluna torácica, a gente aperta nesse sentido em direção ao chão, né? Quando eu tô trabalhando aqui o início da torácica, eu faço em direção ao chão, mas eu faço em direção ao pé também, na diagonal. Então, se você está acostumado a trabalhar com a palpação das vértebras, daí vai ficar mais fácil, porque você já tem aquela percepção das vértebras na sua mão. Então, você vai fazendo esse movimento, sentindo se aquela vértebra ela tem uma flexibilidade ou ela está enrijecida. Por quê? Porque se o paciente ele está
com uma musculatura enrijecida, porque a articulação da vértebra na coluna, ela tá rígida, ela tá endurecida, ela tá, os ligamentos, as estruturas moles que a gente tem, as cartilagens, né, que não é a parte óssea, que tem uma certa flexibilidade, que é o que faz a coluna fazer os movimentos, se ela está encurtada, enrijecida, endurecida, o paciente ele vai apresentar também uma tensão muscular. E aí às vezes a gente fica lá um tempão apertando um músculo com o shiatsu, e às vezes se o problema dele está naquela vértebra que está com pouca flexibilidade, se você atuar em cima, daí você pode atuar como se fosse com o shiatsu, só que a gente não vai usar o dedo, porque aí o dedão ele é incômodo, ele machuca o paciente, ele incomoda, né? Por quê? Porque a gente está palpando o osso. Então a gente usa essa parte e a gente pressiona a vértebra, por exemplo, aqui, a gente pressiona e vai ganhando mobilidade nessa vértebra. E se vocês, primeiro, antes de começar a fazer a pressão na articulação, se vocês testarem a musculatura, o quanto de tensão a musculatura ela está, o quanto está rígido, tenso a musculatura, e se você depois vai lá e o paciente está com uma falta de flexibilidade na articulação, você vai lá, trabalha, e você voltar e avaliar o músculo, você vai perceber que está bem mais soltinho. Isso quando o problema está lá na articulação. Agora, se o problema estiver na parte muscular, daí a gente aplica o shiatsu normalmente mesmo aqui na musculatura. É claro que quando a gente aplica o shiatsu, como o shiatsu ele faz, por exemplo, vou aplicar aqui, ó. Por exemplo, se eu estou aplicando aqui, por que de qualquer forma o shiatsu ajuda? Porque na hora que você faz a pressão, você também empurra, você também articula as vértebras. Então, você acaba fazendo esse trabalho de soltura das articulações, mesmo com o shiatsu. Só que quando realmente o paciente está com problema na parte articular, se você trabalhar mais diretamente na articulação, você vai gastar menos tempo de atuação dentro da sua terapêutica e você consegue um resultado mais rápido do que se você ficar lá apertando só com o toque do shiatsu, né? Pessoal, se caso alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, qualquer dúvida sobre o shiatsu, estou aqui, estou à disposição de vocês. Pode escrever aí nos comentários, ou se não, pode se convidar para entrar aqui na live junto comigo. Fiquem muito à vontade, pode me perguntar o que quiserem. Eu só estou num ângulo não muito bom aqui para enxergar a câmera, mas eu vou dando uma olhadinha. E um movimento, por exemplo, da massagem relaxante muito comum que os massoterapeutas fazem, né? É esse movimento de deslizamento com o antebraço. E esse deslizamento com o antebraço, eu acho ele bastante eficiente, porque quando você vai trabalhar, você vai fazer uma pressão, eu utilizo aqui o peso do corpo para jogar a pressão em cima das vértebras. E aí esse movimento é legal por quê? Porque quando a gente usa o antebraço, essa parte do antebraço trabalha aqui nas paravertebrais, aqui nessa musculatura das costas, então acaba massageando a musculatura, mas também quando você pressiona, se você joga um peso pressionando para baixo, isso daqui automaticamente, como a área que a gente utiliza para trabalhar é bem maior do que o dedo, do que a palma da mão, a gente acaba também fazendo uma mobilização dessa vértebra, né? Então, uma forma de você mobilizar a vértebra para trabalhar a articulação, né, que está mais rígida, que está com pouca flexibilidade, esse movimento
ele é muito bom porque trabalha as duas coisas juntas, né? Mas isso daqui não é do shiatsu, tá bom, gente? Esse é da relaxante. Então, você é muito importante que você vá percebendo, né? Se quando você vai fazendo, se o paciente realmente a musculatura dele está relaxando mesmo de fato, né? Ah, e agora eu lembrei de uma coisa bem legal que eu vou te passar também. Uma coisa que eu aprendi lá no Japão. E é uma dica super legal porque realmente você ganha uma certa eficiência na hora de fazer a soltura, né? Então, a gente tem aqui o músculo que a gente sabe que se passar a mão assim na transversal, a gente tem como se fosse uma montanha de músculo, né? E lá no Japão eu aprendi assim, para a gente poder trabalhar a soltura desse músculo, a gente precisa trabalhar a pressão do shiatsu com a entrada da força por 3 partes. Então, primeiro a gente aperta nessa direção aqui, na perpendicular, e aí vamos supor que o músculo é essa minha mão aqui, né? Então, eu vou apertar o músculo aqui nessa direção perpendicular, é uma maneira de trabalhar uma soltura, e eu vou trabalhar com uma pressão nessa direção aqui, na diagonal de fora, do sentido aqui mais de fora para dentro. Então, a gente aperta, faz a pressão nesse sentido. E também a gente aplica a pressão nesse sentido aqui, ó, da parte medial do corpo para fora. Então, a força, ela entra, dá para ver direitinho, né? Então, a gente tem que trabalhar essa musculatura com uma pressão nesse sentido, com uma pressão nesse sentido e com uma pressão nesse sentido. E aí agora vai uma outra dica para ajudar na parte emocional do paciente. Quando a gente quer trabalhar os órgãos e as vísceras, né? Por exemplo, que nem aqui mais ou menos eu estou no ponto de assentimento entre fígado, vesícula, mais ou menos. Então, isso daqui eu só estou deixando a minha mão aqui para simular como se o músculo tivesse, vocês vendo um músculo, nesse formato aqui, né? Porque forma uma montanhazinha aqui. Então, quando a gente quer trabalhar a parte de órgãos e vísceras, a gente trabalha no shiatsu, mas essa linha aqui, ó, interna do músculo. Então, aqui é o meio do músculo, a gente trabalha essa parte mais rente, mais próximo à parte da coluna. E quando a gente quer atuar dentro do emocional do paciente, a gente vai atuar nessa linha aqui, ou seja, que agora eu passei creme e não vai dar certo passar uma caneta, né? Mas ó, eu não sei se no vídeo dá para enxergar bem, eu vou tentar uma caneta, vamos lá, vamos ver se dá certo. Se não der certo, eu tento explicar de um outro jeito. Vamos lá, acho que não vai dar muito certo não, porque tá com creme. Mas ó, aqui eu tenho o osso dele. Não vai dar certo, ó. Aqui onde tá essas minhas... Aqui, ó, onde tá essas 2 canetas, eu tenho a coluna. Daí, ó, vem o músculo dele fazendo a montanhazinha. Então, quando a gente quer trabalhar o emocional, a gente trabalha essa linha aqui, ó, mais lateral ao corpo. Quando você quer trabalhar emocional, você trabalha essa linha mais lateral. E quando você quer trabalhar mais a parte de órgãos e vísceras, daí a gente trabalha esta linha aqui, ó. Então, a gente pode trabalhar esse músculo na paravertebral, nesses 3 ângulos, né? Perpendicular, bem no meio. A gente pode pegar da parte medial para fora e da parte lateral para dentro, da parte de fora para dentro, né? E a força, ela entra na diagonal também na aplicação do shiatsu. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para responder. Não, né? Então, pessoal, em relação ao toque terapêutico, era isso que eu queria dar de dica hoje para você.
Muito obrigada pela sua presença nessa live. Se você está gostando sobre os assuntos, se também quiser pedir alguma dica, alguma orientação sobre alguma coisa dos conteúdos que eu estou postando ou algum conteúdo diferente, manda para mim que eu vejo as possibilidades de fazer uma live sobre o assunto para você. E é isso aí, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Meu toque de abraço para você.